Então, crianças, como eu mostrei no início para vocês, né? Eu fiz um apanhado aqui no meu quintal para vocês verem o quão cercada de verde eu sou, né? E já que a gente está falando de plantas, eu resolvi até mudar um pouquinho o nosso cantinho aqui para poder estar enfatizando mais sobre o que vamos falar. Plantas não é uma matéria, né, um conteúdo novo que vocês estão vendo pela primeira vez. Enfim, nas séries anteriores vocês já viram, né, sobre esses vegetais. E o que a gente vai fazer a partir de agora é aprofundar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então a gente vai falar no seu contexto algumas coisas que vocês não tenham visto nas séries anteriores, ok? E para começar, quando a gente fala de vegetais, a gente sabe que ele tem várias funções. Não é simplesmente decorar, né? Como eu tenho aqui. Não é simplesmente quero plantar no meu quintal, como eu mostrei no início, uma árvore, mas sim as funções que ela tem no meio ambiente, né? Que é proteger o solo, ser fonte de alimento, decorar, enfim, ela tem várias funções no ambiente. E é sobre isso que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Na nossa apostila, na página 39, a gente já começa aí com uma imagem, né, em que a gente tem a gente mostra a necessidade de nós, seres humanos, cuidarmos do planeta em que vivemos, né? De cuidar do mundo de forma geral. E isso inclui também os vegetais. Por que será que havendo desmatamento, a gente está apenas destruindo, né, o verde, as árvores? Não. A gente está destruindo o planeta de uma forma geral, porque a gente derrubando as árvores, né, desmatando, tirando o verde, a gente não só destrói as árvores, mas também como desprotege o solo, deixa ele empobrecido, enfim, né? Entre outras coisas podem acontecer quando a gente desmata, tá? Então, ó, a imagem ao lado nos faz refletir sobre a importância de cuidarmos bem do nosso habitat. Para que exista vida como a conhecemos no planeta, é imprescindível o cuidado com as plantas, já que é impossível sobreviver sem tudo que elas nos proporcionam. Você já parou para pensar, né, como seria a nossa cidade sem árvore? Eu não sei se você mora em apartamento, se você mora em casa, se você mora em sítio, né? Mas já pensou a nossa cidade sem uma árvorezinha? Ou qualquer outro vegetal? Como seria sua vida morando no campo? Imagina, né? Você sair da cidade, um centro urbano, para ir morar no campo. Quando a gente fala de campo, né? A gente remete ao verde, às árvores, enfim. A gente tem aí duas situações, duas imagens que nos mostram isso, né? Crianças se divertindo com árvores e a outra que mostra uma cidade movimentada, tá? Na sequência, nós temos aí você é o autor. O que vocês vão fazer? Aí seria um trabalho em grupo, em que você escolheria alguns colegas, mas tendo em vista a atual situação em que nos encontramos, você vai fazer aí na sua casa, ok? Então vamos lá. Faça uma breve pesquisa, né, sobre o que temos aí no quadro abaixo. Então, você vai completar com sua resposta. Você vai colocar seu nome, né? Como você está fazendo aí na sua casa, você vai colocar o seu nome e você vai citar aí para mim a quantidade de plantas que você tem em casa. Tia, só tenho uma. Então, você vai colocar uma. Tia, tenho muitas, mais de 10. Escolha umas 5 para colocar, ou coloque as 10, né? E você vai citar o nome de algumas delas. Esse citar o nome de algumas delas, né? Tia, não sei o nome de nenhuma.
então você não vai colocar o nome de nenhuma, tá? Obrigatoriamente. Então, você vai preencher, né, esse quadro. Coloque seu nome, a quantidade de plantas e escolha uma delas para você colocar o nome. Óbvio que se você tiver só uma, você vai tentar colocar o nome dessa uma, tá bom? E só. No Saiba Mais, nós temos abaixo uma informação sobre os norte-coreanos, que a gente vai ver falar sobre a dificuldade, né, deles se alimentarem de forma correta, porque faltam alguns vegetais. Vamos ver aí? Mais de 10 milhões de norte-coreanos estão sofrendo com uma severa escassez de alimentos, após a pior colheita de uma década, de acordo com a avaliação de segurança alimentar das Nações Unidas divulgada. Safras fracas por conta de ondas de calor e enchentes durante a temporada significam que pessoas afetadas não terão comida suficiente até a próxima colheita. Por que está falando aí, ó, de safras fracas por conta de ondas de calor e enchentes durante a temporada? Porque a gente sabe que quando existe o desmatamento, muda-se todo um clima, né? Muda o solo, muda a temperatura, enfim, é uma junção de tudo, né? Está tudo muito interligado. Se começa a faltar, de certa forma, uma coisa, vão ficar faltando outras, vão sobrecarregar outras, tá? A avaliação para a Coreia é baseada em dados coletados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pelo Programa Mundial de Alimentos, que realizaram missões no país no mês passado, em novembro de 2018. As agências da ONU concluíram que as safras foram reduzidas junto às perdas acentuadas após a colheita, que deixaram o país com um déficit de alimentos de 1,36 milhões de toneladas métricas. O cálculo leva em consideração a capacidade da Coreia do Norte de importar alimentos fora do país. Aí lá embaixo, ó, no último parágrafo aí, vou pular essa partezinha. Além das condições climáticas desfavoráveis, suprimentos limitados e insumos agrícolas, como combustível e fertilizante, tiveram um impacto adverso significativo, segundo essas agências, na página 41. O relatório também encontrou níveis preocupantes baixos de consumo de alimentos diversificados, limitados de dietas e famílias sendo forçadas a cortar refeições ou simplesmente comer menos. Uma preocupação especial é a falta de diversidade de dieta, que é essencial para uma boa nutrição. Isto se torna ainda pior no que diz respeito às famílias com crianças pequenas ou grávidas e lactentes, né, que são vulneráveis à má nutrição. O que essa reportagem quis nos mostrar? Que quando falta a alimentação diversificada é porque algo no ambiente está sendo prejudicado. E o que nos mostra aí, né, é essa escassez dos vegetais, né, que a gente não usa só o vegetal para fazer sombra, para decorar, a gente usa também na nossa alimentação, tá? Várias delas são utilizadas no nosso dia a dia através dos alimentos que comemos, tá? Aí agora tem uma atividade que segue, que vocês vão fazer o seguinte: veja o que você conhece de nossa flora. Com certeza, muitas plantas apresentadas nas imagens fazem parte do seu dia a dia. Escreva o nome de cada uma delas no local indicado. Caso você não saiba o nome, pergunte a quem está aí do seu lado, fazendo a atividade junto com você, tá bom? Então, nós temos aí essas duas primeiras imagens e as outras que seguem na página 42, tá? Então, a gente já vai pegar aí também, ó, marca texto, porque a gente vai marcar o que temos aí ao final das imagens, que é, ó, essas plantas são exemplos de vegetais, possuem características em comum, mas são diferentes entre si. A seguir, estudaremos um pouco sobre os vegetais.
O porquê que está dizendo aí que elas são, possuem características comuns, mas são diferentes entre si. Por exemplo, aqui eu tenho plantas que têm raiz, caule, folha e flor, mas não dão frutos, tá? São flores, são plantas decorativas, então algumas delas vão se diversificar nesses pontos, tá bom? E aí, na página aqui abaixo, nós temos um mão na massa, mas não vai ser possível a gente fazer agora, tá? A gente fará mais pra frente, ok? Já volto.